uma sequência eventual de maus resultados. O que pesa para a diretoria, por exemplo, definir sobre uma situação como essa? Olha, Alex, eu falo para você o seguinte, quando você tem vontade de demitir um treinador, existem situações e situações. Lógico que a pressão é grande quando o resultado não aparece, tá certo? Mas nós, da diretoria, que acompanhamos o dia a dia, sabemos do trabalho bem feito dele, junto aos atletas. O grupo é muito bom, o grupo do Corinthians é excelente, a união de todos, o respeito que o treinador tem com todos os atletas, tudo somado, não nos faz demitir um treinador por falta de resultado. Nos faz, sim, trabalhar mais, evoluir no trabalho junto com os atletas, porque o resultado apareça. E tudo isso, que é o mais engraçado de tudo, essa pressão toda que houve em relação a todo mundo perguntando se o Tite ia ser demitido, porque o Corinthians teve 2 resultados negativos seguidos, mas nós não deixamos de ser o líder do campeonato. Na minha opinião, eu acho que é muito descabido você perguntar de um treinador que é líder de um campeonato, que está provado até essa rodada, que é muito difícil. Nós vimos nesse final de semana um Botafogo numa crescente, foi a Curitiba, levou 5 gols. Então você não dá para você cravar um time que vai ser campeão ou não. Então todos os times que estão ali do 10º para cima têm condição de ser. É o que o Tite respondeu numa coletiva, que achei que foi muito inteligente por parte dele. Se eu sou o primeiro, vocês estão pedindo a minha demissão, faltam os outros 19 que estão atrás de mim, que estão numa situação pior que a dele. E ele respondeu, eu acho que certinho. Com certeza. Em cima da sua pergunta, Alex, eu acho que os dirigentes brasileiros, eles teriam que ter um pouquinho mais, Beto, de pegar um pouco mais de experiência, não falo experiência em si, mas poder ter um pouco mais de visão. Pegar sim, você tem razão. E vou falar para você, porque lá na Europa, né, o treinador não é mandado embora porque os resultados não estão agradando. Não é a torcida que manda lá fora. Quem manda lá fora são os dirigentes, os presidentes das empresas, dos clubes. E aí o que acontece? Se trabalha em cima de um planejamento. O que acontece? Você chega... Hoje em dia todo mundo sabe, eu não peguei na minha fase em que eu jogava treinadores que faziam questão de contratar os jogadores para botar no seu elenco. Quem contratava eram os dirigentes. Entendeu? Hoje não, hoje você vê treinador que quer contar com o ex-jogador, com fulano, com ciclano, com beltrano. E aí vem os maus resultados, quem é mandado embora é o treinador. Você é a favor disso? Quer dizer, você que viveu na Europa, você é a favor. E aí a gente tem 2 diretores de futebol. Que os dirigentes contratem, ou a mão do treinador é importante, porque o treinador sabe o elenco que tem e pode encaixar determinadas peças nesse elenco para poder ter... Você pega um exemplo do Manchester United, maior. do Ferguson, que está lá há 40 anos dentro do clube. Será que é ele que contrata? Pode ser, porque hoje lá é diferente na Europa, porque ele, além de ser um treinador, ele é um manager, entendeu? Então ele tem essa autoridade para contratar, como o Real Madrid quer fazer com o Mourinho. Então eu acho que a gente tinha que pensar nessa evolução, né, no futebol brasileiro, de que hoje o treinador não pode chegar e falar, eu vou trazer 10 jogadores da minha confiança. E aí não rende, é mandado embora. E aqueles 10 jogadores que ele trouxe? Quem vai assumir a bronca? São os dirigentes, é o clube? Que daqui a pouco vai chegar outro, vai ter que contratar mais 5, mais 8. Aí começa a emprestar para outros clubes, pagando salário para o jogador que está todo para outro clube. E aí o clube começa a ter problema, entendeu? Eu quero saber do Henrique, então, e do Castan. Henrique, essa mentalidade europeia, você que veio para São Paulo, ela na sua opinião, importante os dirigentes contratarem? E você disse, eu fui para o Vitória e acho que pelo meu rendimento lá é que eu fui para a seleção brasileira. Ou o treinador chega a ser de fundamental importância? Porque nem todo treinador, ele tem condição de ter no seu elenco aquele jogador que ele quer. Ele tem que mensurar o tamanho do bolso do seu time ou do seu clube para poder contratar. Então eu queria saber de você. Você partilha da opinião de que o treinador é importante ou que haja uma junção de forças aí? Não, acho que o treinador tem sua importância, como dirigentes tem sua importância. Acho que o Amoroso falou está completamente certo. O treinador vem, contrata 10, depois vai embora, fica os 10, aí vem outro, contrata mais 5, como ele falou. Acho que aí acaba emprestando e
E não dá rendimento, não dá continuidade. Eu acho que é um planejamento, como o Amoroso falou, é um planejamento, é uma coisa que às vezes demora um pouco a dar certo. Você tem que ter um pouco de paciência, mas o torcedor não entende isso. O torcedor quer um momento, perdeu 3, 4 jogos, já quer mandar o treinador embora, quer mandar vir outro. Eles não têm essa paciência de saber esperar, que é difícil até encaixar o time, você começar a treinar o time, começar a ter sequência com o mesmo time. Então, eu acho que o que o Amoroso falou está certo. Eu acho que as duas partes, tanto a diretoria como o treinador, tem grandes partes, tem grandes importâncias dentro do clube. E você, Castan, qual que é a tua opinião? Eu acho que é igual a deles. Eu acho que no futebol hoje tem que ter planejamento. Eu já trabalhei em clubes que tive 4 treinadores durante a temporada. Quais clubes? No Atlético Mineiro, depois no Barueri também, foi assim. Cheguei a ter 4 treinadores durante a temporada. Quem te chamou para o Corinthians foi o André Santos ou do Duílio Roberto ou foi um treinador? Eu não sei te dizer quem que me contratou, mas a gente teve, na época era o Mário Gobi, né, o Dr. Mário Gobi, que fez o contato com a gente, e pelo que ele falou foi que o Mano Menezes pediu a contratação, né? Mas é o que eu sei, mas eu acho que é o planejamento mesmo, tem que ter esse entrosamento entre a comissão, a diretoria, eu acho que é importante. Porque sem planejamento não dá certo, não tem como. Alex Miller, nós estamos com 2 diretores de futebol, eu quero até estender essa pergunta a vocês dois, mas eu acho que o que o Amoroso falou está absolutamente correto na Europa, porque é um sistema empresarial. O Brasil não é um sistema empresarial. Então, nós ainda temos administrações muito amadoras. O Corinthians está muito à frente, o São Paulo, o próprio Tironi vem fazendo um bom trabalho, o Luiz Álvaro vem fazendo um bom trabalho, mesmo o Flamengo numa má fase, mas a Patrícia Amorim, uma excelente presidente. Então, eu acho que a gente tem, sim, e eu insisto nessa tecla, de que a gente tem que fazer, sim, intercâmbio. Nós temos que levar os nossos dirigentes para fora do Brasil, nós temos que levar os nossos treinadores para fora do Brasil, para que eles possam, através das experiências vencedoras, tornar-se mais capazes. Por exemplo, está o exemplo aqui. O Henrique disse, o Vitória, quando eu fui emprestado para o Vitória, me levou à seleção brasileira. O que ele fez, na verdade? Foi um estágio. Ele realmente foi ganhar qualidade, ele foi ganhar experiência. Isso é de suma importância, Alex Miller? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso até que eu perguntei para o Henrique, essa situação de novo, se ele vislumbrar que vai ser difícil reconquistar a sua posição no São Paulo, de repente não vale a pena, por exemplo, disputar um Paulistão para um outro grande clube do interior, que ele vai ser titular, que ele vai aparecer mais, vai jogar mais, vai bater cabeça, vai às vezes até viver numa situação inferior em relação à estrutura, para que quando ele voltar para o São Paulo, ele esteja calejado de algumas coisas, para que ele possa voltar a jogar em alto nível pelo São Paulo e mostrar para quem estiver no São Paulo que ele voltou para agora sim buscar o seu espaço. De repente, não foi suficiente esse momento que ele passou no Vitória. Exatamente. Eu queria até estender para você, Duílio, essa pergunta. Como é que é no Corinthians? Ou seja, há uma união de força? E eu senti, quando houve essa última invasão da torcida, enfim, uma cobrança mais assintosa, eu senti até na festa dos 100 anos do Corinthians, um entrosamento extraordinário entre a comissão técnica, a diretoria de futebol, a presidência do clube e os jogadores. Então, como é que funciona no Corinthians? Vocês têm um consenso na hora de contratar jogadores? E ele disse que o Mário Gobi foi quem, claro, à época era diretor de futebol, mas o Mano foi quem pediu o Leandro Castan para o Corinthians. Beto, eu acho que o Amoroso tem razão no que ele falou, mas eu acho que tem que ter a participação do treinador. Pelo menos nas características do jogador que ele quer contar para montar o grupo, o elenco, o time que ele visualiza. Acho que o maior problema está em você, não tendo resultado imediato, tirar o treinador. Aí sim, você acabou com todo o planejamento. O treinador montou a equipe e antes dela conseguir render, encaixar, como o Henrique falou aqui, que é um termo usado no futebol, você já tira o treinador. Quer dizer, você ficou sem o treinador e com um monte de jogadores que ele trouxe, visualizando uma equipe que não foi formada. Sem dúvida. Eu acho que há exemplos, Amoroso. Eu vou citar o teu exemplo do São Paulo. Então, o São Paulo foi treinado por Emerson Leão e depois o Paulo Autuori foi o treinador campeão da Libertadores e campeão mundial. O Amoroso
que fez um gol de cabeça, aquele passe do Danilo, primeiro gol contra o Atlético Paranaense em 2005, e que teve uma participação importantíssima na constituição daquela equipe. Então ele se encaixou muito bem, ele entrou no grupo muito bem. O Muricy Ramalho, no Santos Futebol Clube, entrou e se encaixou muito bem. Mas eu sinto no Tite ainda uma certa instabilidade. É difícil, porque eu não sei se o Tite, ele está em primeiro, mas as outras equipes, você citou a derrota do Botafogo, São Paulo não deslanchou, o Santos não veio, o Vasco está começando a acontecer, acho que é grande candidato ao título, o Flamengo desabou. Então há também, o Palmeiras ainda não conseguiu emplacar. Quem? O Palmeiras. E aí, ainda a gente não teve ainda uma grande performance de uma grande equipe. E o Adilson Batista, para mim, no São Paulo, não encaixou. Porque ele tinha a opção, ele colocou o Henrique nesse jogo contra o Atlético Mineiro, deixou o Jean de fora, pôs o Wellington de lateral direito, tendo o Jean, que na minha opinião é superior ao Pires nesse momento. Ele sacou o Jean do time, o Jean tem uma função tática, joga pelo meio, joga pela lateral, numa eventual necessidade, ele tem um jogador que cumpre as duas funções exemplarmente. Tem o Henrique, que vai esperar o Luiz Fabiano estrear para tentar, vai embora. Não tem, é um jogador que se encaixa no Corinthians, o melhor jogador da Sub-20, Moroso. Então eu acho que essa química existe. Eu acho que essa química, o Ricardo Gomes no Vasco da Gama deu certo. Eu acho que essa química que você está falando em relação ao Corinthians, que é o assunto que nós estamos discutindo aqui, ela é a dificuldade de acontecer... Eu não disse ao Corinthians, eu disse alguns exemplos que são absolutamente invisíveis e a gente sente pelo rendimento. Isso constantemente está sendo falado no meio, na mídia, entre os torcedores, em relação ao Tite no Corinthians. Eu acho que a dificuldade de acontecer essa química é muito mais, não sei porquê, entre o Tite e a torcida, do que entre o Tite e o grupo de jogadores. Eu acho que aí existe uma sinergia muito grande. Diretoria, elenco, estão junto com o Tite. O problema maior está sendo a torcida se convencer de que o Tite é o grande técnico. Só um minutinho. Leandro Castan, como se diz na gíria do futebol, o grupo está fechado com o professor Tite? Ele vai falar que não. Mesmo se não tivesse... Não, eu quero saber mais do que isso. Mais do que isso. Eu quero saber o seguinte. Como é que essa relação, ou seja, como é que depois de uma vitória contra o Flamengo, como é que pode se explicar uma derrota para o Fluminense? Quer dizer, é absolutamente normal, o Fluminense é um grande time, está subindo, acho que vai chegar também, mas como é que pode ter um descompasso tão grande de um jogo para outro? A questão do elenco com o Tite, o elenco, todo mundo gosta muito do Tite. Eu acho que não precisa nem falar, todo mundo está junto com ele, com a diretoria também. A gente sabe que eles dão todo o suporte para a gente fazer o melhor. E eu acho que nem o Tite falou, né? Imagina as outras 19 equipes. Se na equipe do Corinthians tem tanto problema quando todo mundo fala, eu acho que as equipes lá atrás também estão com bastante problema. Eu sei que a relação de vocês é extraordinária, a gente sente isso. Quer dizer, só que os resultados acabam não vindo e acaba criando um certo temor. É um ano eleitoral no Corinthians, sabe-se que é difícil, enfim, o Mário Gobi parece que é o candidato, aliás, com muita justiça, o Mário Gobi é o candidato do Corinthians à sucessão do presidente André Santos. Então há uma preocupação. Da situação, porque tem outras pessoas pessoas que podem se candidatar. Né? É da situação. Mas se o corintiano for inteligente, ele vai manter esse grupo que é fantástico. Você já jogou golfe, Amoroso? Já dei umas tacadas lá na Europa. E aí? Lá fora, e aí? Fraco demais. Você sabe que o Ronaldo também começou dando umas tacadinhas, hoje está amando jogar golfe. O Rubinho Barrichello está curtindo. O Dagoberto, o teu Dagoberto, está dando umas tacadas, já está jogando. E aqui, no nosso encontro de craques, nós temos o Craques do Golfe, com o Filipinho Almeida. Aliás, Filipinho, o teu quadro, o teu programa está fazendo um grande sucesso. Muita gente na rua, olha que barato. O golfe eu tive na Quinta da Baronesa no sábado lá, e os golfistas em abundância assistem aí o nosso Craques do Golfe. Boa noite para você, Felipe.